Nós vamos agora estar com os novos palestrantes do próximo painel, entrando na nossa sala de transmissão. Agradeço àqueles que estiveram conosco e libero-os desta sala para que possam assistir lá do canal do YouTube, e a gente vai acolher os próximos painelistas, né? Então, vou comentar com vocês, né, o que nós teremos agora. Então, é um assunto que é muito caro, muito importante para nós, né, que é a educação para a cidadania. E esse painel tem a participação e o patrocínio, né, exclusivo de entidades representativas das carreiras típicas de Estado, que sempre olham, né, para nós e já estiveram conosco em outros eventos e com quem nós já estivemos em muitos temas nacionais, né? Então, nós temos conosco, patrocinando e participando deste evento, deste painel exclusivo sobre educação para a cidadania, nós temos a ANTC, que é a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós temos o Simprofaz, que é o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. E nós temos também a Unacom Sindical, que é o Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, com quem nós já atuamos, né, só lembrando, assim, já uns 4 anos atrás, se eu não me engano, atuamos junto com a Unacom e com muitas outras entidades para segurarmos a CGU, né, que estava ameaçada de extinção na época, né, e a gente conseguiu vencer isso, né. Eu falo a gente, nós, observatórios, Unacom, todas as entidades de controle social e outras de outras profissões, todos que se envolveram nesse projeto, foi muito bacana. Então, antes de iniciar o painel, informo que cada palestrante terá 15 minutos de fala, né? Então, estão conosco da NTC, o vice-presidente Osmar Viana, do Simprofaz, o presidente José Hernani de Souza Brito, e da Unacom Sindical também o presidente Rodinei Marques. A nossa mediadora vai falar do currículo deles, vai apresentá-los, né, com mais propriedade que eu. Então, quero convidar a nossa amiga, voluntária, dedicada, né, e sempre presente em todos os nossos eventos, a procuradora da Fazenda Nacional, a doutora Regina Irosi, e que apoia não só o SB, mas também o Nacional, mas o SB São Paulo, o SB de Arapongas, né, no Paraná. Ela tem feito um trabalho muito bacana junto a todos nós, né? Então, a Regina Irosi, nossa convidada para ser a mediadora deste painel, com esse importante tema, que é carreiras típicas de Estado e boas práticas em educação para a cidadania. Regina Irosi, seja bem-vinda. A gente tem muito orgulho do seu trabalho, inclusive da publicação Carreiras Típicas de Estado, Prevenção e Combate à Corrupção, que nós tivemos a oportunidade de ter um artigo também publicado e fizemos o lançamento no nosso terceiro Congresso Pacto pelo Brasil, ano passado, aqui em Curitiba. Então, Regina, muito obrigada, seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, Rony, bom dia, Belonice, bom dia a todos que acompanham essa transmissão, bom dia também ao Rudinei, né, o primeiro palestrante desse painel. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao grupo do Observatório Social do Brasil, à diretoria, né, na pessoa da presidente Belonice, pelo especial convite para que os representantes de carreiras de Estado possam participar deste evento, desse importante evento, e possam, de forma sucinta, ainda que sucinta, apresentar as boas práticas em educação para a cidadania. É importante ser dito para a sociedade, para os cidadãos de um modo geral, que nós, agentes e servidores públicos, temos realmente, nos últimos anos, concentrando esforços no sentido de trabalharmos com a educação para a cidadania, buscando mudança de paradigmas e avanços efetivos
na questão da integridade, da ética, e que para que o nosso país como um todo possa ter um desenvolvimento sustentável. Então, neste momento, considerando o nosso tempo, vou convidar o senhor Rudinei Marques, que é doutor em filosofia, um grande amigo, né, que atua em Brasília há muito tempo, auditor federal de finanças e controle, né, Rudinei, não errei, preside com muita habilidade, maestria, e também eu diria assim, é um gentleman como pessoa. Eu admiro muito o trabalho do Rudinei, todos o elogiam. E o Rudinei, ele preside o FONACAT, que é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, e também preside a UNACOM Sindical. Para quem não conhece, vou falar numa linguagem, viu, Rudinei? Para que todos compreendam, a carreira que atua na CGU, Controladoria Geral da União. Por favor, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Bom dia, doutora Regina, uma satisfação imensa estar aqui conversando, né, com você, com os internautas, com os colegas dos observatórios sociais de todo o país. Eu agradeço as palavras iniciais e quero também aqui cumprimentar os demais panelistas, né, o professor Ismar Viana, que é colega auditor do controle externo do TCU, lá da NTC, que é uma parceira aí de lutas de longa data, e o doutor José Hernani de Souza Brito, aí, também membro aí da PGFN e presidente do Simprofaz, que é um parceiro lá do FONACAT, né? Então, com o Hernani temos já uma longa história aí em defesa do Estado brasileiro. Eu acho que o Fórum das Carreiras de Estado, o FONACAT, em nome do qual, né, eu falo neste evento, também da UNACOM Sindical, eles têm tido uma preocupação muito grande nos últimos anos eu vou falar um pouco sobre isso hoje, né, de elevar o nível de debates no espaço público. De uns anos para cá, o que aconteceu no cenário político foi que, junto com o tensionamento de agremiações e de colorações partidárias, houve uma deterioração, talvez, sem precedentes, né, do debate no espaço público. Tanto é que muitas discussões elas têm sido pautadas, né, mais por um viés panfletário do que técnico, científico, jurídico, né, com o rigor que nós, integrantes de carreiras de Estado, e a sociedade como um todo exige e merece, né? Então, essa tem sido uma preocupação muito grande nossa no fórum, né? Trabalhar para que tenhamos debates de alto nível no Congresso Nacional, né, no espaço público privilegiado, que é o Congresso, mas também agora, em meio à pandemia, nas redes, né, e nisso as nossas entidades, eu acho que têm cumprido um papel fundamental, e aqui já entramos no cerne do debate, né, que são as carreiras de Estado, ou mesmo o serviço público como um todo, dando a sua contribuição para a educação, porque isso é educação por excelência, né? É a gente mostrar como é que aporta toda a nossa expertise de atuação no serviço público para o bem comum, né? Eu acho que esse tem que ser o mote de todas as nossas ações. A gente sabe, tem uma obra já muito recente, mas já clássica, que é Economia para o Bem Comum, de um vencedor aí do Prêmio Nobel, que mostra isso, né? A economia, assim como o Estado, eles não podem servir a meia dúzia, né? Como tem sido a nossa história recente, especialmente no ano de 2016, quando 1% da humanidade passou a ter mais bens e riquezas do que 99% dos restantes, né? Quer dizer, a gente tem que inverter essa lógica da acumulação e fazer com que a economia, que o Estado, o próprio direito, né, o serviço público, eles
atuem em prol do bem comum, né? E para isso é fundamental que nós tenhamos uma educação para o bem, né? Uma educação voltada para práticas sustentáveis, práticas fraternas. Acho que está faltando um pouco isso, a gente debater sobre fraternidade, sobre amorosidade, sobre respeito, cuidado, trazer toda essa temática que tem sido restrita aí, mais para dos especialistas em educação para os nossos debates aí no âmbito público. Eu quero especificamente, né, sobre a educação para boas práticas em educação, que é a temática do evento, comentar, claro, não poderia deixar de falar um pouco do que a minha carreira no âmbito da CGU vem fazendo sobre isso, né? A CGU já tem um histórico acumulado aí de 2 décadas de atuação em controle social, que tem sido referência no país todo, né? E eventualmente até fora do país. Então, a gente tem uma caminhada já no fomento do controle social, com várias iniciativas, né, na área, como os programas aí, Olho Vivo no Dinheiro Público, os seminários que a CGU realiza, vários cursos em EAD, né, modalidade EAD, que abordam questões como controle social e cidadania, transparência pública, instrumentos de controle social. Eu participei alguns anos, já vai tempo, né? Acho que foi lá por 2012, da primeira Consocial, que foi uma festa, né? Das entidades que tem essa vocação para o controle social aqui em Brasília, que reuniu delegados de todo o país, e talvez temos que trabalhar aí para repetir aquela experiência única, né? Porque mostrou que tem gente séria, gente interessada, gente comprometida com o social, disposta a dar a sua contribuição, independente de contrapartida do Estado. E foi aquilo que a gente viu, né? Milhares de delegados presentes aqui em Brasília, debatendo e priorizando temas na área do controle social. Alguns seguiram adiante, né, dos temas priorizados, avançaram, mas muitos outros caíram no esquecimento. Então, talvez seja um momento de nós resgatarmos algo como a primeira Consocial, para fazer um balanço aí dessa última década de controle. Espero que tão logo finde aí a pandemia, nós possamos retomar os encontros presenciais, e a gente possa junto pensar nessa ideia. O Fonacate teria, né, um orgulho muito grande em construir parcerias para que nós viabilizássemos um novo encontro dessa magnitude e qualidade, né? Foi um encontro de elevada qualidade, que se repensou aí o controle social, transparência pública e mesmo combate à corrupção, né? No âmbito nacional. Então, a CGU, como eu falei, ela vem tendo um papel muito grande de liderança aí nessa área de fomento ao controle social, com várias iniciativas. Referi aqui algumas delas, né? A própria implementação da lei, eu acho que é um tema muito forte e caro, né? A gente tem acompanhado com apreensão alguns ruídos que têm chegado na mídia, mas até agora não vi nada que desabonasse aí o papel que a CGU tem exercido nessa área, né? E assim como na transparência, né? Na transparência pública, o portal da transparência, eu acho que ele, claro que sempre seja melhorias, mas ele empoderou muito a sociedade, uma experiência importante, né, que tem que evoluir. E a ética pública como um todo, né, é uma pena que hoje a Comissão de Ética da Presidência da República tenha experimentado um certo retrocesso, né? E aqui falo tranquilamente porque é o que a gente tem visto, né? Nós temos feito denúncias reiteradas para a Comissão de Ética já há uma década,
e agora, nos últimos anos, sequer resposta a gente recebe, né? Então, é visível que houve um retrocesso e isso precisa ser corrigido, né? E para isso, nós precisamos dessa articulação de movimentos sociais que estejam realmente observando o que acontece na esfera pública para, se for o caso, fazer as denúncias necessárias e buscar correções de rumo, né? E aí, entrando um pouco nesse âmbito do debate que hoje ele gira em torno aí da gestão pública, que eu acho que é o pano de fundo, né, onde se dá esse diálogo que nós estamos tratando aqui. Hoje o Fórum e as suas 35 entidades de classe, né, que representam em torno de 200 mil servidores, se debate muito sobre o tema da reforma administrativa consubstanciada lá na PEC 32, encaminhado no início de setembro pelo governo federal ao Congresso, né? Por que eu trago esse tema? Porque aí nós temos que focar realmente as nossas lupas, né? Nós temos que ter uma atenção muito especializada sobre o que está sendo mudado na estrutura do Estado, né? Como a professora a doutora Regina referiu há pouco, eu transito um pouco na filosofia, e eu sempre gosto de trazer a lição de John Rawls, que foi o grande pensador da filosofia política do século XX, né? E ele fala de uma estrutura básica da sociedade desenhada a partir do véu da ignorância, ou seja, aqueles que estão concebendo os mecanismos básicos aí, fundamentais para a sociedade, eles não podem ter interesses nesse desenho, né, da estrutura pública. E não é isso que nós temos visto na reforma administrativa. Então, o Fonacat ele tem se preocupado, desde o início do ano, já na produção de materiais que possam empoderar a sociedade como um todo, mas especialmente os dirigentes de entidades de classe, e mesmo no âmbito desse controle social, né, que as entidades tenham conhecimento do que está em jogo, né? Então, vários desses, nós já publicamos 15 cadernos sobre a reforma administrativa, fizemos um trabalho que o próprio governo não fez, pois quando se pediu que fossem apresentados os estudos que consubstanciaram aí a PEC 32, o governo disse, olha, a gente não tem como apresentar porque não tem muita coisa, né? Apresentaram alguns estudos, mas que não são inconsistentes. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes falou que a reforma vai trazer uma economia de 300 bilhões em 10 anos. Quando nós pedimos isso, o próprio Ministério da Economia reconheceu que não havia estudo nenhum que embasasse essa afirmação. Ou seja, a gente não pode deixar que o espaço público seja tomado por notícias panfletárias. A gente tem uma responsabilidade com o país. Então, em função disso, nós fizemos essa série de publicações, já são 15 cadernos, devemos lançar na semana que vem o 16º, trazendo à luz, né, essas várias questões, né, ligadas ao serviço público com números, né, com evidências, trabalhos acadêmicos, científicos de grandes especialistas no serviço público. Então, a gente, não vou entrar muito nessa questão da reforma administrativa, que não é o foco, mas o foco é a gestão pública. E a gestão pública com a PEC, ela pode ser completamente precarizada. Vou dar um dado que a gente chama atenção lá nos nossos cadernos. Nós temos hoje 93% do funcionalismo no executivo, sendo que 60% está nessas áreas essenciais de saúde, educação, assistência social e segurança pública. Pois bem, o princípio da subsidiariedade alçado, né, o princípio constitucional lá na PEC, ele vai permitir a entrega, né, de fatias de serviço público nessa área para a iniciativa privada. Quer dizer, aquilo que é obrigação constitucional do Estado, prover serviço de qualidade na área de saúde, de educação, né, segurança pública, pode ser completamente precarizado, e para isso nós temos que ter uma atenção redobrada, né? Não podemos permitir que isso aconteça.
E algo também que pode prejudicar muito a administração pública técnica, impessoal e de qualidade, é a criação dos vínculos de liderança, porque hoje nós temos só na União, são 96 mil cargos em comissão, mais de 90% ocupados por servidores de carreira. Por quê? Porque são funções estritamente técnicas. Agora, na medida em que o governo cria um vínculo de liderança que pode absorver funções técnicas, o que ele está que está se desenhando para a administração pública, que eventualmente o governo pode aparelhar esses cargos com seus apoiadores políticos. E aí nós deixamos o Estado de lado e né, as funções do Estado ficam em segundo plano. O importante é colocar no Estado aqueles que dão sustentação ao governo de ocasião. Né? O governo pode colocar na máquina pública, só em âmbito federal, 100 mil cabos eleitorais, se vicejar o texto que foi apresentado aí pelo governo. Então, essas 15 publicações, elas têm chamado a atenção para muita coisa. Eu convido a todos, né, que nos acompanham, que acesse o nosso site www.fonacate.org.br, que estudem, né, essas publicações, para que nós possamos realmente qualificar esse debate super importante para o país e que vai tomar conta da agenda pública em 2021, certo? Porque eu acho que assim a gente dá uma excelente, um exemplo muito palpável de uma prática importante, uma boa prática, né, em educação para a cidadania, na medida em que a sociedade se apodera da informação de qualidade, pode enfrentar um debate público em altíssimo nível, certo? Então, eu encerro por aqui, agradeço aí a oportunidade e desejo uma vez mais sucesso aí aos organizadores do evento. Um grande abraço, doutora Regina. Prazer estar aqui. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o livro que já foi referido no início, né? Mas o livro publicamos, né, em parceria. A Fonacate foi um dos apoiadores, que se chama Carreiras Típicas do Estado, Desafios e Avanços na Prevenção e no Combate à Corrupção. Uma obra que marca a época no país, porque busca especialistas em múltiplas áreas, né? Eu acho que a doutora Regina fez um esforço, assim, colossal de articular essas mentes e corações em prol do bem comum. Parabéns, mais uma vez. Rudinei, muito obrigada pelas palavras. Aliás, eu espero contar com o seu apoio para o livro número 2, sobre carreiras típicas de Estado, agora com enfoque internacional, onde agentes e servidores públicos terão oportunidade de levar ao conhecimento do grande público, não só de autoridades, mas para a sociedade brasileira, o trabalho que é realizado diuturnamente na prevenção e no combate à corrupção. Bom, após essa bela apresentação do Rudinei, na verdade, o que ele quis dizer é a importância da atuação dos agentes e servidores públicos em nosso país, né? O quanto nós atuamos nas questões que envolvem interesse público. É muito importante que a sociedade preste atenção nas reformas que estão sendo conduzidas em nosso país, sopesando, quer dizer, colocando na balança os avanços, será que teremos avanços, será que nós estamos retrocedendo, enfim, é esse conjunto aí que todos nós precisamos permanecer atentos. E agora eu vou convidar o nosso próximo palestrante, também o nosso colega, que é um auditor, né, de contas, na verdade é do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Ismar Viana, muito prazer, seja bem-vindo. E por que nós também convidamos, no caso, o Observatório Social, colegas que atuam em tribunais de contas? Porque a atividade do Observatório Social tem tudo a ver, no dia a dia, com o controle social de gastos públicos, o controle de contas públicas. E a parceria, existe uma intensa parceria com os tribunais de contas. Então, eu passo a palavra
ao ISMAR, um valor aos colegas de Sergipe, mestre em Direito e é vice-presidente nacional da ANTC, a Associação Nacional dos Auditores de Contas Externas, e que representa os colegas que atuam nos tribunais de contas. Seja bem-vindo, a palavra é sua, Ismar. Bom dia, Regina. Bom dia, José Hernani Brito. Bom dia, Rudinei Marques. E, inicialmente, eu quero parabenizar o próprio Centro Relatório Social por oportunizar esse encontro e representar aqui a nossa entidade nacional, que é a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Brasil. Para mim, é muito me honra. Então, falar sobre educação para a cidadania me impõe percorrer um caminho que eu possa trilhar, ou que eu possa fazer uma abordagem que permita mostrar ao cidadão o direito fundamental à boa gestão pública, o direito do cidadão à probidade na gestão dos recursos públicos, muito bem abordado aí pela professora Regina inicialmente, e posteriormente por Rudinei Marques. E, para além disso, falar da cidadania ativa e o controle social decidido sobre a atuação dos órgãos de controle em si, como um todo, para depois partirmos para o direito fundamental ao regular exercício dessa função de controle. E como a temática foca especificamente as carreiras típicas de Estado e as boas práticas para a educação voltada a garantir o exercício da cidadania, a gente vai tentar demonstrar de que forma os auditores de controle externo, que atuam nos tribunais de contas, podem contribuir aí como indutores aí do bom e regular exercício do controle social. Então, inicialmente, precisamos falar um pouco sobre o direito fundamental à boa gestão pública e, de pronto, a gente tem que deixar muito bem claro que o próprio artigo 175 do texto constitucional, quando ele pontua lá que incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos, esse artigo ele não foi direcionado tão somente à função executiva. Ele tem como destinatário todo agente público que, de alguma forma, a sua atuação pode interferir na prestação desses serviços, de modo que tanto o agente controlado como o agente controlador também se encontra abrangido aí por esse artigo 175. Então, o direito fundamental à boa gestão pública, ele abrange todos os agentes públicos, integrantes ou não de carreiras típicas de Estado. Então, esse é o passo essencial, saber a quem incumbe a concretização do direito fundamental à boa gestão pública. Então, partindo desse fundamento constitucional para o conceito em si, trazido até pelo professor Juarez Freitas, inclusive, que atua muito também nessa área de defesa das carreiras típicas de Estado, o professor Juarez Freitas conceitua o direito fundamental à gestão pública como um direito fundamental à administração pública eficiente, uma administração pública que cumpra os seus deveres, dentre os quais o da imparcialidade, o do respeito à moralidade, a participação social e a plena responsabilidade por suas condutas omissivas ou omissivas. E, de modo que, a partir desse conceito, a gente precisa mostrar a razão pela qual as instituições de controle precisam agir dentro de um parâmetro de regularidade, para que elas possam também, de alguma forma, concretizar esse direito fundamental à boa gestão pública. Então, trazendo até uma passagem do autor Davi Sanches Rubio, sua obra Encantos e Desencantos dos Direitos Humanos, ele pontua de uma forma muito bem clara que essas ações humanitárias de caridade elas são essenciais, realmente isso supre o dever do Estado de cumprir a sua missão. Então, o Estado em si, ele tem um dever de cumprir as ações ordinárias, as ações que de alguma forma possam contribuir com a implementação de políticas públicas. Não podemos depender de ações humanitárias quando o Estado deve agir em ordem de prioridade. E essa ação estatal, ela, de alguma forma, também vai contribuir para o exercício da democracia, que a democracia ela não se resume tão somente ao pleito eleitoral, a um ciclo democrático que, para o seu fechamento, há uma dependência necessária da atuação regular das instituições, dentre as quais os tribunais de contas. Já que eu estou aqui representando a própria ANTC, eu vou buscar fazer uma abordagem que linke aí a atuação dos tribunais de contas com o exercício da boa e regular gestão dos recursos públicos. Então, quando se pergunta para que
se discutir o direito fundamental à boa gestão pública. A professora Maria Paula Dallari, de forma bem técnica, de forma bem concertada, ela faz um questionamento no sentido de que como é que pode, por exemplo, um cidadão analfabeto exercer plenamente o direito à livre manifestação de pensamento? Então, o direito à educação também constitui o direito fundamental, mas, volto a dizer, o termo educação nesse título eu quero assim, trazer no sentido de conscientização, para que o cidadão possa exercer plenamente os seus direitos. Então, eu faço um recorte não somente da educação, mas não da educação para a cidadania. Então, professor, o pensador e filósofo e autor indiano Amartya Sen, ele também vem nessa mesma linha. Os direitos políticos e civis dão às pessoas a oportunidade de chamar a atenção eficazmente para necessidades gerais e exigir ação pública apropriada. Não dá para esperar de um cidadão, certo? Um cidadão que não tem acesso aos seus direitos básicos, não dá para esperar dele que ele venha a exercer o controle social. Então, é preciso que a gente prepare o cidadão para que ele possa exercer os seus direitos, dentre os quais também o de representar em relação a abusos praticados pelos órgãos públicos, pelos órgãos que têm a missão de garantir a concretização do direito fundamental à boa gestão pública. Então, a partir disso, a gente se discute, agora partindo para um outro plano, o direito do cidadão à probidade da gestão dos recursos públicos. O direito à probidade direito do cidadão à probidade na gestão dos recursos públicos, ele encontra fundamento constitucional lá no seu artigo 37, parágrafo 4º. E para que o cidadão realmente possa concretizar lá o artigo 74, parágrafo 2º, exercer o seu controle social, é preciso que os órgãos de controle oportunizem meios para tanto. Então, o texto constitucional, em diversas passagens, ele foca na probidade na gestão dos recursos públicos. E lá no artigo 5º, inciso 73, quando oportuniza o cidadão como ser parte legítima para propor ação popular, o texto constitucional, até porque, embora tenhamos uma Constituição analítica, ela não pontuou de que forma esse exercício poderá ser feito. Então, isso é uma construção sistemática do próprio intérprete e nós que integramos as instituições. Então, o próprio artigo 14, parágrafo 9 também do texto constitucional, que faz, de alguma forma, aí, remissão à própria lei complementar 6490, quando fala das inelegibilidades. Então, todo o direito à probidade pode também linkar com o direito à elegibilidade dos cidadãos, dos agentes públicos também, como um todo. Então, o exercício do controle social pelo cidadão vai garantir o bom exercício da democracia, vai garantir o bom e regular exercício das instituições de controle, ou seja, a boa gestão pública. Mas como garantir, por exemplo, que o cidadão possa concretizar esse direito constitucional a ingressar, por exemplo, com a ação popular? A gente sabe que desde o texto constitucional de 1824 já se previa essa oportunidade de o cidadão de representar ao Poder Legislativo, né, contra abusos praticados aí pelos agentes públicos no exercício da missão estatal. Hoje, no nosso texto constitucional, ele tem previsão específica lá no artigo 74, parágrafo 2º, entre o artigo 70 e 75, o que nos permite extrair que essas denúncias levadas pelo cidadão em relação à má gestão pública, elas são apuradas pelos tribunais de contas. Isso também me remete a concluir que a cidadania ativa e o controle social, para que o controle possa ser plenamente exercido, vai depender do nível de confiabilidade do cidadão nas instituições de controle. Porque não se espera de um cidadão que não confia nas instituições que ele venha a formular algum tipo de denúncia. Ele pode se sentir inibido, pode ser até preocupado em não sofrer algum tipo de represália. Mas um ponto que precisa ser bem colocado, embora nós pontuemos assim a relevância do controle social, ele é pautado pela facultatividade, diferente do controle formal estatal, que impõe um dever. Então, a partir disso, essa facultatividade, precisa que a gente oportunize meios para que ele venha a ser exercido. E aí entra o indisponível
papel, né, dos órgãos de controle, porque, às vezes, a linguagem das informações que estão postas à disposição do cidadão, elas não permitem que o cidadão compreenda bem. Então, o órgão de controle ele pode funcionar como indutor de bom funcionamento dos órgãos assim, estatais e garantir que essa transparência ela vai se transformar em visibilidade, a partir até da própria sumarização desses dados e informações. Mas, por outro lado, também é importante registrar que o denuncismo vazio, o denuncismo egoístico, ele também compromete a capacidade de gestão. Então, se de um lado a gente estimula o cidadão a denunciar eventuais abusos, seja por excesso ou seja por desvio, do outro lado também é preciso que se tenha em mente que o denuncismo vazio, egoístico, ele compromete a capacidade de gestão e compromete, por outro lado, a capacidade de fiscalização dos órgãos públicos. Não estou aqui a dizer que estou incentivando, por exemplo, a responsabilização do denunciante, não é isso. Porque, assim, por outro lado também, se houver uma responsabilização, eu diria até irresponsável, do denunciante, a gente pode desestimular o exercício do controle social. Então, para que o denunciante ele confie nas instituições, para que o denunciante ele possa concretizar o direito constitucional a ingressar, por exemplo, com a ação popular, isso vai depender do regular exercício da função de controle. Vou para o quarto e último ponto dessa minha rápida apresentação. A função de controle externo da administração pública, ao contrário do que era posto no texto de 67, o texto de 88, ela migrou da legalidade formal para a legitimidade, para a intralegalidade. O que eu quero dizer com isso? Que essa competência hoje do texto constitucional permite que os órgãos de controle ingressem também no exercício do controle da moralidade, da eficiência. Claro que não podemos invocar, por exemplo, os princípios e valores jurídicos abstratos para poder impor sanções ou para poder impor comportamento aos agentes controlados. Mas, vejam, senhores, que se temos o arcabouço aí constitucional que permite ao cidadão denunciar, permite ao órgão de controle apurar, me parece que é indispensável que os órgãos de controle funcionem e funcionem dentro de parâmetros de regularidade, certo? Porque, assim, o Supremo Tribunal Federal, em passagens de julgados, já chegou a falar que esse aparato orgânico funcional do Tribunal de Contas, ele tem como objetivo imediato o dever de evitar o desgoverno e a desadministração. Então, assim, vejam que a atuação dos órgãos de controle externo é uma atuação que é indutora da boa e regular gestão de recursos públicos. E, por via de consequência, pode contribuir também com o exercício da cidadania e da democracia. Porque, conforme o próprio Rudinei falou há pouco, de forma meio que transversal da reforma administrativa, a gente sabe hoje que projetos ilegítimos de manutenção de poder, ele pode se concretizar a partir do desvirtuamento da administração pública. Então, o que se quer do órgão de controle que faz o controle de bens, valores e dinheiros públicos? Garantir uma rigidez aí na receita e na despesa pública, garantindo que o cidadão possa realmente fazer bom uso dos direitos aí constitucionais que eles são oportunizados aí pelo texto constitucional. E, por fim, encerrar, para não ultrapassar o meu tempo, só me restam agora mais 5 minutos, como a gente garantir o direito fundamental à boa gestão pública, o direito à probidade, a defesa na gestão dos recursos públicos, como garantir a cidadania ativa, garantindo que o controle social ele venha a ser bem exercido, por meio de uma atuação regular dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles têm previsão constitucional do artigo 70 ao artigo 75, são órgãos colegiados judicantes e órgãos que agem por meio de processo, não há uma colegialidade processual decisória. Ele se diferencia do controle interno, até porque o órgão de controle externo, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista constitucional, ele tem uma diferenciação. E o nosso modelo de controle externo, ele é dotado de poderes jurisdicional e sancionador, o que já diferencia do próprio controle interno, que é mais voltado aí à função pedagógica, de evitar que ocorra a malversação de recursos públicos. E como realmente os tribunais de contas podem contribuir para o controle social? A gente sabe que o ponto principal é por meio da intensificação de ações voltadas aos portais da transparência, para que a própria lei de acesso à informação, ela venha sair do plano da normatividade para o plano da efetividade.
Os tribunais de contas, eles podem contribuir monitorando, inclusive, a arregimentação de pessoal, evitando que não se gaste muito, ou não se gaste de forma desarrazoada, injustificada e comprometa, por exemplo, direitos fundamentais básicos como educação e saúde. Então, cabe também aos tribunais de contas monitorar o limite mínimo de saúde, de educação. Então, esse é o formato de forma bem assim, singela, né, do modelo constitucional dos tribunais de contas. Ok, mas a gente precisa diferenciar competências dos órgãos de controle de atribuição dos agentes públicos que agem em nome dessas instituições. Então, nós temos as competências constitucionais, mas para que elas possam ser legitimamente exercidas, precisamos de agentes públicos dotados de imparcialidade, dotados de qualificação técnica e competência legal para tanto, para que a gente possa concretizar o que falou lá o professor Juarez Freitas, quando conceituou o direito fundamental à boa gestão pública. Então, o agente público que vai concretizar, que vai lançar luz nessas irregularidades na ponta, dentro do Tribunal de Contas, é o auditor de controle externo. Ele que atua na área de fiscalização e instrução processual. Ele tem um contato direto com a vida pulsante da administração pública. E quem é o auditor de controle externo? E a própria professora Regina também, o Rudinei, até porque a nomenclatura auditor de controle externo, ela ainda não é padronizada no Brasil, certo? Mas temos mais de 24 tribunais que já adotam essa nomenclatura, até em razão da simetria constitucional, é o artigo 75, porque o TCU, ele denomina auditor de controle externo. E quem é o auditor de controle externo? O auditor de controle externo é aquele agente público que ingressou por meio de concurso público específico, de provas ou de provas e títulos, para titularizar de forma plena as atividades de fiscalização e instrução processual. Por que é importante pontuar isso aí? Porque é direito do cidadão saber que os recursos públicos foram auditados por um agente público legalmente competente, sem desvio de função. É direito do gestor, do responsável processual, ser auditado por um agente público legalmente competente, qualificadamente apto e imparcial. Então, para que eu possa concretizar as competências constitucionais otorgadas aos tribunais de contas, para que eu possa, por via de consequência, garantir a concretização do direito fundamental à boa gestão pública, esse agente que vai lançar luz ali nos atos praticados pelos gestores públicos, ele precisa ser um agente independente e imparcial. E não me parece possível eu conseguir a independência, a imparcialidade de um agente que, por exemplo, não tenha obedecido os requisitos mínimos de ingresso aí para ocupar o cargo de auditor de controle externo. Então, mas como o auditor pode contribuir com assim, a boa e regular gestão dos recursos públicos? Como disse há pouco, não há que se confundir as competências do órgão com as atribuições do cargo. Então, essas competências que eu falei de forma sintética há pouco, elas têm início a partir da atuação dos auditores de controle externo. Eles monitoram os portais da transparência. Nas suas inspeções e as auditorias, na análise de contas, em apreciação, verificam se realmente os limites constitucionais de educação, saúde, direitos fundamentais consagrados estão sendo obedecidos. Então, de forma mais sintética ainda, tenho mais alguns segundos, eu diria que não há como se concretizar o direito fundamental à boa gestão pública, não há como permitir que o cidadão ele tenha uma confiança plena na atuação dos órgãos de controle, sem que monitoremos a regular atuação de todos os órgãos da República, sem distinção, integrantes dos três poderes, sejam órgãos controlados ou sejam órgãos controladores, porque a permanente confiança do cidadão nas instituições é o que vai garantir a ele a tranquilidade de fazer valer o direito constitucional que lhe foi oportunizado, o direito de representar por abusos, por irregularidades no manejo de gestão de recursos públicos. Então, quero mais uma vez assim agradecer ao Observatório Social, dizer que é de alta relevância eventos dessa natureza, porque lançam luz no poder que foi oportunizado ao cidadão para, em situação de complementaridade, agir no controle pleno da administração pública brasileira. Então, mais uma vez, muito obrigado e estou aqui à disposição para o debate.
Ismar, muito obrigada pela sua excelente apresentação. Você é auditor de controle externo. Se eu utilizei a nomenclatura incorreta, 1000 perdões. Sem problema, professora, sem problema. 1000 perdões, porque são muitas carreiras e o trabalho que vocês desenvolvem, que vocês realmente executam no dia a dia, é um trabalho imprescindível para o nosso país. E é um alerta que o Ismar, né, fez neste momento, é que vamos prestar atenção em quem vem ocupando esse espaço. Não é verdade, Ismar? É muito importante que o auditor tenha essa independência e as prerrogativas de atuação garantidas. É isso que nós precisamos no nosso país. Parabéns, Ismar, pela belíssima apresentação, de forma didática, objetiva. O tempo é curto, né? E muitíssimo obrigada. E agora, dando sequência, nós vamos convidar o nosso próximo palestrante, painelista, que é um meu valoroso colega de carreira, é o José Hernani Brito. Ele é procurador da Fazenda Nacional, lotado em Vitória, no Espírito Santo, realiza um belíssimo trabalho, tanto na PGFN e agora, neste momento, como presidente do Simprofaz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Hernani, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, queridíssima amiga, colega de luta, doutora Regina Irose, que tanto honra e abrilhanta a carreira de procuradores da Fazenda Nacional, ex-delegada sindical, ex-diretora do Simprofaz, uma incansável batalhadora pelo serviço público, pelas carreiras típicas de Estado e pelo Estado democrático de direito, um Estado republicano, social e justo, de uma forma geral. Aproveito para cumprimentar o professor Ismar Viana, que me antecedeu em sua brilhante fala, e o nosso amigo de luta também, no Fonacat, o presidente Rudinei Marques. O Rudinei é um colega que tem uma função muito importante, pois ele congrega mais de 33, acredito que agora 34, Rudinei, associações e sindicatos do serviço público nacional, num grande fórum permanente das carreiras típicas de Estado, onde defendemos bandeiras que visam melhorar o dia a dia do cidadão brasileiro. E sem mais delongas, dado o adiantado tempo, o tema que foi trazido aqui para nós, ele diz respeito a carreiras típicas de Estado e boas práticas em educação para a cidadania. Eu peço a licença dos senhores para seguir em 2 tópicos. Primeiro, temos que falar em carreiras típicas de Estado. As carreiras típicas de Estado têm um fundamento legal na Lei 17.1152, na época da presidência do Getúlio Vargas, e também na Lei 6185, de 74. A 17.1152, ela traz lá o conceito de cargo, de função, de classe e de carreira, né? Os cargos públicos, eles são criados por leis, têm dominação própria, número certo, e são pagos, no nosso caso, no ente federal, pela União Federal, e no caso do ISMAR, pelo ente federativo estadual ao qual ele está subjugado. Desse conceito de cargo, que é um conceito primeiro, nasce o conceito de classe e depois o conceito de carreira, né? Esse agrupamento de atividades profissionais do mesmo ramo, de cargos públicos, com vencimento próprio, cria-se o conceito de classe. E dali, se for do mesmo ramo com denominação própria, cria-se o conceito de carreira, né? Logo, o cargo está contido na classe e a classe está contida na carreira. Por exemplo, eu e a Regina, que ocupamos o cargo de procurador da Fazenda Nacional. É um cargo que tem morada topográfica no artigo 131, parágrafo 3º da Constituição, e tem previsão legal no decreto 147 de 67 e na lei complementar 73 de 93, que é a lei orgânica da AGU. Nós temos 3 classes na nossa carreira. Segunda classe, primeira especial. Essas classes todas juntas formam a carreira de procurador e o grande cargo de procurador da Fazenda Nacional. A nomenclatura carreira típica de Estado ainda ela é discutida na doutrina. O próprio Fonacat tem uma definição doutrinária e conceitual, e ela bebe lá no artigo 247 da Constituição, onde diz o 247. O 247 ele foi incluído pelo poder reformador ou constituinte derivado
que promulgou a emenda 19 de 98, a primeira emenda da reforma administrativa. Depois nós vamos chegar na atual, na 32 de 2020, que eu, Rudinei, e todos os servidores públicos têm compromisso com o Estado brasileiro, estão se debatendo em desfavor dos ataques do texto da 32, mas a 19 de 98 inseriu o artigo 247 na Constituição Federal, e ali ele disse que lei própria disporá sobre as possibilidades de perda de cargo do servidor estável que ocupe funções e atribuições pertinentes a atividades exclusivas do Estado brasileiro. Então, nós temos essa proteção constitucional, advinda do Constituinte derivado no 247, que foi inserido pela emenda 19 de 98, e temos essa roupagem infraconstitucional na 1711 de 52, na época do Vargas, e a 6185 de 74, na época da presidência do Ernesto Geisel. A 6185 de 74, ela elenca ali um rol exemplificativo de quais seriam essas funções ou carreiras típicas de Estado, e diz que são carreiras que não encontram paralelo na iniciativa privada, né? Aí traz diplomacia, a Procuradoria da Fazenda Nacional está expressa literalmente citada ali no artigo 2º da 6185 de 74, só que hoje há uma discussão se realmente esse quesito de não encontrar paralelo na iniciativa privada seria um quesito indispensável, essencial e inafastável para a classificação conceitual das carreiras típicas de Estado. Nós brigamos cada dia mais para defender todo o Estado brasileiro, que deve ser um Estado democrático, republicano, nos termos do artigo 1º da nossa Constituição, que diz que a união indissolúvel dos Estados, municípios e União forma o Estado democrático de direito e tem como os princípios básicos a soberania, ninguém pode nos atacar, e em segundo plano a cidadania, que trataremos aqui num segundo momento, nas boas práticas em educação para a cidadania, que é o segundo corte que eu vou fazer dessa minha breve fala. E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esse órgão que já é um senhor, pois nós nascemos ali em 1608, mais especificamente 7 de março de 1608, na cidade de Salvador, quando o Brasil estava sob domínio da Espanha, na época da União Ibérica, ali entre 1580 e 1640, o rei espanhol, na época, Filipe II, baixou um decreto ali em 7 de março de 1608, não é à toa que o dia da advocacia pública é comemorado em 7 de março de 1608, e criou o cargo de procuradores dos feitos da coroa da fazenda do fisco. É uma carreira que compõe a AGU, tem uma vinculação técnica à AGU e administrativa ao antigo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, de extrema importância. E dentre as práticas que a PGFN tem, e o próprio Simprofaz, que é o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o qual eu presido no momento, o Simprofaz, que é um sindicato trintenário, nós já completamos 30 anos de existência e brigamos por bandeiras enormes, não só bandeiras corporativas da carreira de procurador, pois participamos ali na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com o senador Paulo Paim, ali participamos da reforma da Previdência, denunciando os abusos da reforma da Previdência, participamos da reforma tributária, denunciando os abusos da reforma tributária, que é uma reforma que não traz ainda a tão desejada justiça fiscal e social para o nosso país, e agora com a reforma administrativa. O Simprofaz, representando os colegas do cargo de procurador da Fazenda Nacional, tem esses dois vieses, um viés de representação interna e um viés republicano. Por isso, hoje nós estamos aqui, junto a esse 11º Encontro Nacional do Observatório Social, trazendo a nossa contribuição republicana, trazendo aqui as boas práticas para a cidadania, e estamos aqui para dizer que a educação, como prevê o artigo 205 da nossa queridíssima Constituição Cidadã, é um dever de todos, é um dever do Estado, é um direito de todos, é um dever do Estado e da família, e ela tem que ser aplicada em colaboração e participação da sociedade. Então, nós, como membros da sociedade, e nós, como membros do Estado, somos responsáveis pela educação no nosso país, de uma forma geral, pois, para a formação do cidadão participante da polis, da política brasileira, seja política social ou fiscal, nós precisamos formar pessoas que tenham dignidade, que sejam preparadas para o exercício da cidadania e qualificadas para o trabalho. E hoje essa questão da cidadania e essas boas práticas
permeia todo o serviço público brasileiro. E na PGFN, no Simprofaz, não é diferente. O nosso Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional tem um site que chama Quanto Custa o Brasil. Eu peço para os senhores aí depois jogarem no Google ou acessarem diretamente Quanto Custa o Brasil. E ali traz, para vocês terem uma ideia, a quantidade de tributos que são sonegados anualmente no nosso país. Para vocês terem uma ideia, do dia 1º de janeiro de 2020 até hoje, 3 de dezembro de 2020, esse montante já chega a 579 bilhões. E ali a gente faz uma analogia mostrando para os senhores, cidadãos, administrados, contribuintes, que são os verdadeiros donos do crédito público, da coisa pública e da res pública, o que poderia ser feito com esse valor. Esse valor transformado em ambulâncias, transformadas em hospitais, transformadas em bancos de escolas, transformadas em aposentadorias, em auxílios emergenciais, agora em tempos de Covid. Essa é uma grande, importantíssima, boa prática na educação fiscal. A educação fiscal que está no bojo da cidadania fiscal, né? Que a grande cidadania envolve a cidadania fiscal, ambiental, né? Todos os direitos cívicos, né, são abarcados pela cidadania. E falando-se em direitos cívicos, não tem como falar sem cidadania sem passar pelas 3 gerações ou 3 dimensões dos direitos, né? Temos lá a primeira geração, que são os direitos individuais, civis ou políticos, nascidos ali no século XVIII, principalmente em 1787 e 1789, na Revolução Francesa, na independência, na Constituição norte-americana, e são os direitos que estão elencados no artigo 5º, na cabeça do 5º lá da nossa Constituição, né? Liberdade, igualdade, propriedade, segurança, vida, né? É aquele chamado paradigma do Estado liberal, é o Estado que deixa fazer, deixa acontecer, que não incomoda, e que protege a intimidade, a honra, a vida das pessoas. São chamados de direitos de primeira geração, como foi defendido lá atrás, em 1979, na cidade de Estrasburgo, na França, mas hoje também chamam-se na doutrina de dimensões e não gerações, porque gerações são ultrapassadas e dimensões são somadas. Esses direitos de primeira geração ou dimensão, eles permanecem. Só que com o advento das guerras, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, veio a necessidade do Estado intervir mais na sociedade. E aí veio o paradigma do Estado social, do Estado interventor, e vieram os direitos de segunda geração, que são aqueles direitos ali elencados no artigo 6º, no artigo 7º da Constituição, que são os direitos de ações afirmativas, né? São os direitos de educação, de saúde, é um Estado prestador, é um Estado paternal. Esses direitos de segunda geração, eles convivem com os de primeira geração, que é um Estado que realmente ele leva o lazer, leva o transporte, leva a segurança pública, ele leva a educação, a saúde, a previdência, a assistência social. São todos aqueles 12 direitos previstos ali no caput do artigo 6º, salvo engano. E no terceiro momento nós temos os direitos de terceira geração, ou chamados direitos de terceira dimensão, que são direitos coletivos e difusos, né? É um direito ambiental que pertence a todos, né? Um direito ao meio ambiente equilibrado, protegido, o direito consumidor, que também é interesse de todos, e o direito daquelas minorias, né? Os índios, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança e o adolescente, a própria Lei Maria da Penha, com a questão da proteção da violência contra a mulher, e todos aqueles grupos que são grupos tidos pelo legislador, na sua mens legis, como grupos que dependem de uma proteção maior do Estado por motivos históricos ou psicológicos que levaram o legislador constituinte ou infraconstitucional a confeccionar textos para proteger essas minorias que são aí objeto desses direitos coletivos, né? E também os direitos meta-individuais ou transindividuais, que são consumidor e o meio ambiente, ação de consumo saudável e um meio ambiente saudável. E hoje fala-se ainda em quarta geração, mas aí não é consenso na doutrina. E aí entraria um direito à paz, um direito à democracia ampla, o que nós estamos fazendo aqui, né? O próprio Observatório Social do Brasil, esse 11º encontro aqui do ENOS, traz essa participação ampla, uma democracia participativa e direta, né? Pois os recursos públicos pertencem à sociedade. E a sociedade tem o direito e o dever de controlar esses recursos, né? Como esses recursos são aplicados. Porque lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em outros órgãos também de arrecadação, nós cuidamos da arrecadação digna, arrecadação
legal, arrecadação constitucional, com parâmetros que obedeçam ao devido processo legal. Agora mesmo estamos defendendo transações que se adequam à realidade de cada brasileiro, tendo em vista a questão da Covid e a questão do enfrentamento da crise econômica, porque há um tempo atrás os refis da vida, o refis da Lei 9964/2000, da Lei 10.684/2003, da Medida Provisória 303/2006, dentre outros refis, PAES, PAEX, esses vinham de uma forma linear, não olhavam as peculiaridades de cada devedor, e às vezes beneficiavam quem não precisava, e até, infelizmente, induziam a prática do não pagamento do tributo, contando com parcelamento amigo, perdoaria dívida, encargo e a própria multa, e a contabilidade das empresas no planejamento fiscal. As grandes empresas, às vezes, jogavam isso como planejamento e não forma de salvaguardar os direitos dos micro e pequenos empresários, das pessoas físicas que realmente dependem desse tipo de tratamento com o Estado fiscal brasileiro. Hoje nós temos a transação extraordinária, temos a transação individual, temos a transação especial em época de Covid, que atende e vai ao encontro dessas peculiaridades de cada devedor, aqueles que realmente precisam do Estado brasileiro fiscal parceiro e que entenda a realidade econômica que vem passando. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem essas questões no presente momento, e o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, que é uma entidade extremamente responsável e respeitada no palco político nacional, tem várias ferramentas de boas práticas para a cidadania, especialmente para a cidadania fiscal. E essas ferramentas, elas são recomendadas, inclusive, pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Temos a cartilha do contribuinte, onde traz ali na cartilha do contribuinte todas as responsabilidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as dúvidas, como parcelar uma dívida, o que é uma inscrição em dívida ativa da União, o que é o CADIM, que é o Cadastro dos Devedores do Fisco Federal, quanto tempo uma dívida inscrita vai para o CADIM, como faz para tirar, o que é um parcelamento sem garantia, parcelamento com garantia. Então, todas essas ferramentas estão disponíveis ali na cartilha do contribuinte. Então, temos quanto custa o Brasil, temos o sonegômetro, temos a cartilha do contribuinte, né, dentre outros benefícios e boas práticas para a cidadania efetivadas pelo nosso respeitado Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Além disso, atualmente, nós temos um aplicativo chamado Dívida Aberta, da PGFN, que também é um aplicativo super interessante, é um app onde o contribuinte administrado, que é o verdadeiro patrão dos servidores públicos, é o verdadeiro dono do Estado brasileiro, por onde passo, desde os bancos da Universidade Federal, onde cursei, a Vetusta Casa de Afonso Pena, na UFMG, até hoje no Simprofaz, na própria PGFN, onde passo, digo que os nossos verdadeiros patrões e os donos do Estado brasileiro são os contribuintes administrados, os cidadãos, somos todos nós. Então, ali no Dívida Aberta, o contribuinte é o cidadão administrado, ele pode conseguir acesso ali naquele aplicativo chamado Dívida Aberta a todos os maiores devedores do fisco. Inclusive, tem uma ferramenta muito interessante, tem um GPS ali, um georreferenciamento, que você descobre os devedores que estão à sua volta. Então, é uma forma de controle social. Se o sujeito, se o empresário, pessoa física ou jurídica, não está pagando o tributo, ou se ele está poluindo ambientalmente, ou se ele não está respeitando as leis do trabalho ou as leis do direito do consumidor, seria interessante que nenhum cidadão efetuasse nenhum tipo de relação econômica, né, dando lucro ou resultados para essas figuras, né. Essa é uma forma de cidadania, né, essa é uma forma de cidadania. E hoje, para os senhores terem uma ideia, a dívida ativa da União, o débito inscrito na dívida ativa da União, a dívida ativa federal, que pertence a todos nós, ela já está beirando a mais de 2 trilhões de reais, 2,2 trilhões. Aí vocês me perguntam, mas Hernani, quem são os devedores desses 2 trilhões para a República Federativa do Brasil, para a União Federal? Não para a República, para a União Federal. Os devedores, eles são 4,6 milhões de brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, né, CPFs ou CNPJs. Entretanto, nesse universo de 4,6 milhões de brasileiros que devem 2 trilhões de reais, 28 mil apenas, 28 mil grandes devedores, né, que às vezes usam de planejamento tributário, de grupo econômico para desviar a arrecadação fiscal. 28 mil brasileiros que representam, brasileiros que estão inscritos em dívida, que representam
0,6% do montante de 4,6 milhões. Você tem um universo de 4,6 milhões de devedores, CPF, CNPJ, devendo uma dívida de 2 trilhões. Nesse universo de 4,6 milhões, apenas 28%, que representa 0,5% dos 4,6 milhões, devem, prestem atenção, se assustem, devem 1,4 trilhão, 1,4 trilhão de reais. Então, hoje, a Procuradoria da Fazenda Nacional, obedecendo o caput do nosso artigo 5º, que diz lá, né, desculpa, o caput do nosso artigo 37, que diz lá do legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós estamos respeitando ali a eficiência, o princípio da eficiência administrativa, estamos indo atrás de forma seletiva, montamos um rating da dívida ativa, de A a D, mostrando quais são os créditos que têm uma perspectiva maior de recuperação e quais são os créditos que são irrecuperáveis. Estamos fazendo um ajustamento seletivo atrás desses grandes devedores que ocultam, que usam de sócios ocultos, que usam de blindagem patrimonial, de confusão patrimonial, de grupo econômico, para, de forma ilícita, fugir ao dever fundamental de pagar tributo. Oi, Hernani, muitíssimo obrigada. Você expôs com clareza, né, as nossas atividades, os projetos em andamento, e é o que o nosso tempo já se esgotou, e nós teremos um próximo painel. Só posso fazer um agradecimento rápido, então? Vamos lá. Me perdoe, porque me deixaram para o final, roubaram todo o meu tempo. Tem muita coisa para falar, mas estaremos aqui como parceiro do Observatório Social. Gostaria de agradecer a Regina, convidar todos a conhecerem o Simprofaz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, conhecerem quanto custa o Brasil para você e conhecerem o sonegômetro. São ferramentas que estão aí, junto também da dívida aberta, do rating da dívida, do ajustamento seletivo, da cartilha do contribuinte. São ferramentas que verdadeiramente, doutora Regina, trarão a cidadania plena para os contribuintes administrados, que são os verdadeiros donos do Estado brasileiro. Agradeço a parceria do Ismar Viana, da Regina Irose, e Rudinei, continuaremos nossa luta daqui a pouco lá em desfavor dos ataques que não param. Um abraço a todos, um bom dia e viva o Estado brasileiro. Finalizando esse painel, eu agradeço as apresentações do Rudinei, do Ismar e do Hernani. São valorosos colegas que atuam diuturnamente em defesa dos interesses da nossa sociedade. E agradeço também a Rony, a Belonice e a toda a diretoria do Observatório Social do Brasil por esse painel, por esse valioso espaço para que as carreiras típicas de Estado, no caso, tenham mais visibilidade e para que a sociedade possa conhecer efetivamente as ações e atividades desenvolvidas dia após dia em defesa dos interesses da nação brasileira. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a todos que acompanharam o nosso painel e espero ter novas oportunidades para que possamos realizar novas parcerias e novas apresentações. Muitíssimo obrigada. Um abraço a todos. Regina, grande Regina, sempre protagonista, né, dessa história no Brasil e sendo uma liderança também junto aos observatórios sociais. Muito obrigada por ter acolhido o nosso convite, pela mobilização dos parceiros que estiveram conosco. Excelente o painel, aprendemos muito, e somos muito gratos, né, ao Simprofaz, à NTC e... Jesus, me perdi, a Unacom. Agradecemos muito pelo apoio, pelo patrocínio e também por nos trazer conteúdos tão importantes, né, e nos ajudar a aprender um pouco mais sobre as carreiras típicas do Estado e sobre os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. Muito obrigada, Regina, obrigada a todos, e vamos então para o próximo painel.